Hoje a gente vai falar um pouco sobre seleção de materiais, mais especificamente da seleção de um componente super importante atualmente, que são as telas de celulares. Celulares, eles se tornaram uma ferramenta que é indispensável no dia a dia. Você leva ele para o trabalho, para a praia, ele está exposto à chuva, queda, suor, enfim, são várias circunstâncias que esse celular ele é exposto no dia a dia. Então, por que eu devo selecionar os materiais? Pensando nisso, a seleção de um material adequado é uma etapa super importante no processo de fabricação dos celulares, porque eu consigo, assim, atrair mais consumidores e maximizar o lucro. Para que eu faça essa seleção de materiais, eu preciso entender bem a utilidade desse componente, para que assim eu consiga traçar uma lista de requisitos que esse material precisa cumprir, para que ele seja o mais adequado possível. Então, pensando um pouco sobre o funcionamento das telas, a gente tem basicamente dois tipos principais de tela, que são as resistivas e as capacitivas. As telas resistivas, elas não são tão usadas atualmente, então a gente vai se aprofundar um pouco mais no funcionamento das telas capacitivas aqui. As telas capacitivas, elas funcionam a partir dos princípios de funcionamento dos capacitores e de condutividade elétrica. Então, é aplicada uma camada de uma substância condutora em formato de grade sobre a tela, que deve ser isolante para que tenha um bom funcionamento. Então, quando você toca a tela com o dedo, sendo que o dedo é naturalmente um condutor elétrico, ocorre uma troca de elétrons com essa tela e o celular é capaz de registrar essa queda de tensão e, consequentemente, as coordenadas dessa ação. Então, pensando no contexto de uso, eu tenho que essa tela de celular ela precisa ser capaz de proteger o meu celular, ela precisa ser capaz também de exibir o display, ser sensível ao toque e suportar as condições adversas que foram mencionadas anteriormente. E como que eu posso selecionar esses materiais? Para fazer essa seleção, eu preciso pensar em uma série de restrições e objetivos que eu quero alcançar desses materiais. Para a gente selecionar o melhor material possível, como a Bia falou, a gente precisa dessas restrições e dos objetivos. As restrições são as informações que vão ficar fixas no software para ele conseguir filtrar os materiais disponíveis. E os objetivos são as características que analisaremos a partir dos gráficos que o software vai nos fornecer para decidirmos qual é o material mais adequado e que cumpre todos os requisitos que a gente propõe. Então, as restrições escolhidas foram a qualidade ótica, que se difere da transparência, porque ela tem uma transparência excelente, ela não deixa desviar nem um pouco da luz, então a excelência dessa transparência foi escolhida. Além disso, ela deve ser isolante eletricamente, para não ferir o usuário e também para permitir um melhor funcionamento, como a Beatriz também já falou. Além disso, ela deve ser resistente à radiação UV, já que o aparelho vai ser exposto à luz do sol, e também deve ser resistente à água salgada, que também pode ser que o aparelho seja exposto a condições de suor que a gente produz, que é uma água salgada. Além de tudo, quando estiver presente na praia, se derrubar no mar ou algo assim, aí o aparelho está protegido, a tela está protegida. Além disso, ele também tem que ser resistente à oxidação ou à corrosão, já que ambos estão presentes dentro dos componentes internos do aparelho, e uma das funções da tela é proteger tudo que está dentro, então ela deve ser resistente à oxidação e à corrosão também. E também não pode ser eletromagnético para não interferir na conectividade do aparelho. Passando para os objetivos
foram definidos como maximizar a tenacidade para evitar danos ao material em um impacto, maximizar a dureza também para evitar riscos a ele, minimizar a densidade para diminuir o peso do produto total, ter uma boa condutividade térmica e minimizar os custos, para que isso possa refletir positivamente no custo total do aparelho. Como dito antes, selecionamos todas essas coisas e aplicamos no software para que ele possa nos ajudar na decisão. Aí você podem ver que a gente selecionou uma durabilidade em relação à água, normal, salgada, aceitável ou excelente. E também em relação à radiação UV, ela deve ser boa ou excelente, como mencionado. Nas propriedades óticas, colocamos o nível de transparência como transparente ou qualidade ótica, que transparente já seria bom, mas qualidade ótica seria melhor ainda. Nas propriedades elétricas, fixamos só um valor máximo na condutividade térmica, já que é um dos nossos objetivos. Então, esse valor foi de 10 a menos 10 siemens por metro, que foi alterado por essa unidade de medida que o software usa. E nas propriedades mecânicas, fixamos um valor mínimo também para o módulo de Young, que é relacionado diretamente com a rigidez do material. Bom, então agora a gente vai falar sobre os gráficos gerados no Granta do PEC, que a gente vai partir para uma análise dos objetivos. Então, primeiramente, a gente fez um gráfico que relacionava a tenacidade e a dureza. Então, a gente tinha todos os materiais que foram restritos às restrições mencionadas anteriormente pela Andresa, e a gente chegou nesses materiais aqui. A gente analisou a tenacidade e viu que ela não divergia muito em nenhum desses materiais. Então, a gente partiu para uma análise mais sobre a dureza. Mas como a gente não tinha muita certeza do valor de intervalo de dureza que a gente ia pegar, a gente só desconsiderou esses dois pretos aqui da esquerda, porque eles tinham uma dureza muito inferior do que a gente queria. Então a gente fez um corte analisando somente essa região, como mostrado nesse gráfico aqui. Depois a gente pegou esses mesmos materiais e plotou uma relação de densidade pelo preço. Como o objetivo era diminuir a densidade e o preço, a gente ficou com essa região inferior esquerda aqui, com esses materiais. Então, fazendo um corte e ampliando o zoom, a gente chegou nesses materiais aqui. Bom, e o quinto e último passo foi analisar a tenacidade e a condutividade térmica. A gente tinha como objetivo aumentar a tenacidade, então a gente preferiu esses três materiais aqui para fazer a nossa seleção de material para o vidro do celular. Então, a gente chegou no vidro laminado, no vidro cerâmico e no bioglass cerâmico. Analisando a ficha técnica desses materiais, a gente concluiu que o vidro cerâmico era o mais apropriado, porque analisando os usos típicos, né, de cada um desses três materiais, a gente viu que o que mais convergia com o nosso objetivo de tela de celular era esse vidro cerâmico. E quando a gente analisa a comparação com o alumínio silicato, que é um dos materiais mais utilizados atualmente para fazer o vidro dos celulares, a gente vê que as funcionalidades deles também são bem parecidas. Como, por exemplo, o alumínio silicato, ele é usado para janelas de avião, tubos de ignição, lâmpadas, enquanto o vidro cerâmico, né, que foi o material que a gente selecionou, ele é usado em janelas de fogão, utensílios de cozinha e laser. O que é uma abordagem que a gente viu que se assemelhava bastante e por isso a gente concluiu que foi uma boa seleção o material. A diferença entre o alumínio silicato e o vidro cerâmico é que
o vidro cerâmico ele é um pouco mais caro, porém ele é mais tenaz, né? Ou seja, ele vai romper com menos facilidade nas quedas.